Olá, boa noite. Boa noite, diva. Tudo bem? Hoje temos mais uma live do Encontros Terapêuticos e eu convidei a Patrícia Freitas, que é humanoterapeuta e psicanalista, para conversar com a gente sobre o que tira a confiança da mulher e o que tira o poder interior que a mulher tem. E qual que é a relação disso com o sagrado feminino e masculino? Então, deixa eu ver aqui para convidar a Patrícia. Vou enviar o convite para ela. Agora vamos aguardar. Oiê, tudo bem, Patrícia? Tudo bem, e você, Jennifer? Tudo bem também. Feliz de falar com você. Eu também, obrigada pelo convite. Adoro ir na casa das pessoas conversar. Maravilha, então. Então, a Patrícia, como eu estava dizendo, ela é humanoterapeuta também, psicanalista e espiritualista. E nesse bate-papo, assim, para começar esse esquenta, assim, eu senti de trazer algo que eu tenho visto, assim, com muita frequência lá no LinkedIn. Que eu vejo, assim, muitos relatos, né, de mulheres que estão passando por algumas situações já há bastante tempo no mercado de trabalho, onde têm as suas ideias roubadas, onde elas não conseguem ocupar cargos de liderança, porque tem essa coisa do preconceito. Então, isso são coisas que tiram essa confiança da mulher nela mesma. E também foi algo que aconteceu comigo lá atrás em 2019, que eu trabalhava, né, numa agência de comunicação e aí o que aconteceu foi, eu tinha um cliente que era muito exigente e eu tinha que fazer essa intermediação com o fornecedor. E aí o que aconteceu foi, estávamos lá com um pedido que o cliente ele queria fazer umas caixas para entregar para uns concessionários que eles tinham, que era o público deles, né? Digamos assim, eles queriam fazer uma ação para os concessionários, porque era uma empresa que tinha a ver com concessionárias. E aí deu um problema lá, porque o cliente era muito exigente com essas caixas que não saíram como ele queria, essas caixas personalizadas. E aí eu tive todo um estresse assim com o fornecedor para resolver a situação, porque o fornecedor ele não queria aceitar aquilo que o cliente queria, que era a devolução ou refazer as caixas, porque tinha saído numa cor diferente que ele queria. E aí eu fiquei muitos dias nesse contato, assim, tanto com o fornecedor quanto por telefone, por e-mail, e não conseguia resolver. E aí, quando o meu gestor, que era do sexo masculino, foi lá, conversou com ele e resolveu. Então eu me senti totalmente sem confiança e sem empoderamento nenhum depois daquela ação, porque eu estava há dias tentando conversar com o fornecedor para ter uma resolução que fosse adequada tanto para ele quanto para o cliente que eu tinha, e mesmo assim não foi suficiente. Por quê? Porque teve que ir lá um homem, e que era o meu gestor, e ele foi lá, conversou 10 minutos e resolveu. E eu fiquei muito, muito indignada com isso. E trouxe esse exemplo para contextualizar aqui, por quê? Porque são essas coisas que a gente vê ainda, como a gente ainda tem um caminho longo ainda pela frente, para a gente equilibrar essa coisa, tanto do sagrado feminino, quanto do sagrado masculino, né, Patrícia? Exatamente. Eu estou aqui ouvindo você falar e estou chamando as pessoas aqui que eu conheço para poder prestigiarem aqui, né, nosso assunto, que é um tema tão interessante, ainda mais nessa perspectiva que você traz, né, da mulher no mercado de trabalho, que é um ambiente
O mundo corporativo é um ambiente que precisa de bastante cura, né? Vamos dizer assim, né? Acho que é um ambiente que, ao mesmo tempo em que a gente vai lá, né, para poder trocar o nosso valor, né, ao mesmo tempo que tem uma troca de valor, parece que é um ambiente que faz vir à tona, né, aspectos da nossa psique muito escondidos, que estão muito na sombra, né? E a gente muitas vezes tem dificuldade porque a gente olha muito para fora, né? Olha muito para o outro. Então são as metas, são os números, são os relatórios, são as reuniões, é muito para o outro e a gente acaba olhando pouco para a gente. Tem uma querendo participar? De vez em quando vocês vão ver um rabinho passando. Enfim, então o mundo corporativo precisa muito dessa cura mesmo, né? De ajudar as pessoas a olharem para dentro, porque tudo que a gente precisa está dentro, né? O nosso melhor, a nossa melhor expressão, a nossa melhor comunicação, né? Tudo isso a gente tira de onde? De dentro da gente, né? Então teria que ter as pessoas precisam, né? Desse movimento de olhar para dentro delas, né? E nesse contexto da mulher em qualquer na sociedade de modo geral, né? Mas sobretudo aí dando destaque para a mulher no mundo corporativo, né? Esse contexto é um contexto para o qual a gente precisa olhar muito, porque ele afeta a sociedade como um todo, né? A questão da maternidade, né? O fato de muitas empresas não contratarem mulheres que estão grávidas, né? O salário que é diferente para a mulher e para o homem, enfim. Então, é um olhar, e esse olhar, né, homens e mulheres precisam olhar para isso. Né? Porque se os homens também não, eles não, energeticamente falando, eles não estão compartilhando com as mulheres de um ambiente saudável. Né? Então, se as mulheres adoecem num ambiente desse, eles também adoecem. Né? É só uma questão de observar, né? Num ambiente não é saudável. Então, é um olhar, uma reflexão, um movimento que precisa ser feito por homens e mulheres, né? Para que o ambiente seja mais saudável para ambos. Né? Mas, enfim, né, trazendo isso conectando com isso que você trouxe, né, ao nosso tema aqui, que tá tudo junto, né, claro. É, É que eu tô olhando para a pergunta, né, que a gente fez, né, o que tira a confiança e o poder interior da mulher, e aí você traz esse episódio que você viveu, que você se sentiu completamente insegura e desempoderada, né, foi o termo que você usou, né? Pois é claro que a gente pode explorar a história, né? Olhar para a história, olhar para a construção da civilização, olhar para a construção das sociedades. A gente não só pode, como deve, né? Fazer, né? Ter todo esse olhar. Tem questões ligadas ao coletivo, mas a gente, nós, como humanoterapeutas, né? Psicanalistas espirituais, como terapeutas do mundo energético e espiritual, nós sabemos, né, que essa questão, no final das contas, ela vai estar no indivíduo. Se tem alguém que pode mudar o coletivo, é o indivíduo, né? É o indivíduo mudando a si, é o indivíduo olhando para dentro dele, curando as suas próprias dores. É a partir das mudanças individuais que as mudanças no coletivo vão acontecendo, né? Então, então é inevitável levar para esse lugar, né, do ganho de consciência, do olhar para dentro, né? E no anúncio aí da nossa live, você colocou duas perguntas. Essa pergunta de, né, o que tira a confiança e o poder interior da mulher e como isso se conecta com o equilíbrio do sagrado feminino e do sagrado masculino, né? E, e eu acho que a resposta para a primeira pergunta é justamente a segunda pergunta, né? Quer dizer, o que tira a confiança, né, e o poder interior da mulher é justamente o desequilíbrio entre o masculino e o feminino, né, que habita dentro de todos nós. Né? Esse desequilíbrio entre o masculino e o feminino, ele também tira a confiança e o poder masculino, inclusive. Mas a gente está fazendo recorte aqui para as mulheres, né? Então vamos concentrar nas mulheres, até porque temos uma natureza, somos, né, homens e mulheres seres humanos, mas temos uma natureza diferenciada, né? Uma natureza diferente da outra, as características, enfim, né? E, então é interessante, né, fazer esse recorte.
Jennifer, eu desando a falar aqui, você viu, né? Por favor, fique à vontade. Pode deixar. E eu sou faladeira pra caramba, tenho uma gula na fala, então você fique à vontade para me interromper, para falar. Certo, certo. Não, eu vou encadeando uma coisa na outra aqui, enfim. Mas faz sentido isso para você, né? De que é esse equilíbrio, e a gente pode falar um pouco mais sobre esse equilíbrio, né? Mas eu vejo que é esse equilíbrio, né? Que, que preserva a nossa autoconfiança e o nosso poder. Sim, para mim faz total sentido isso que você trouxe. E eu vejo assim que essa coisa do sagrado feminino e masculino em desequilíbrio, muitas vezes a gente não percebe, porque essa questão da insegurança, muitas vezes eu vejo que ela está ligada com a nossa parte masculina. E aí pode ter coisas ali que aconteceram na nossa infância que fizeram a gente ter essa, não sei dizer assim, seria uma crença, mas fez a gente se sentir sem confiança muitas vezes para ter essa confiança no dia a dia para fazer as nossas coisas, para fazer os nossos projetos, para colocar em prática os nossos sonhos. Isso é algo que eu percebo assim que está muito ligado com essa parte do masculino em desequilíbrio dentro de nós. E aí, quando a gente olha para essa coisa do lado feminino, que é essa coisa da nutrição, do acolhimento, da introspecção, quando a gente não tá com isso em equilíbrio dentro da gente, porque muitas vezes tem mulheres que elas estão nessa rotina assim de eu tenho muitos projetos, muitas coisas para fazer e acaba ocultando o lado feminino delas. Elas estão muito mais assim na energia masculina, usando ela sem parar e não tendo esse equilíbrio com esse feminino, com essa nutrição, com esse acolhimento. E aí, quando você não tem isso também, dessa coisa, dessa nutrição, desse acolhimento de você mesmo, esse autocuidado, eu vejo que isso acaba também te desempoderando. Por quê? Porque você não está olhando para esse lado feminino que precisa estar em equilíbrio com o seu masculino. Então, eu vejo isso assim, que eu acho que esse poder interior, ele vem muito de quando o nosso feminino está equilibrado. E para mim, o masculino equilibrado nos dá essa confiança de a gente confiar em si mesma e ter confiança no dia a dia para fazer as nossas atividades, sabe? Exatamente. Tô super alinhada com você, assim, com tudo isso que você trouxe, né? E você tem super. Eu também vejo bastante essa conexão entre a nossa autoconfiança e a energia masculina. Porque, justamente, né, aí a gente acaba tendo que falar da função, né, de cada uma. Então, a função do masculino dentro de nós é justamente nos projetar, né, ir buscar, é ir para fora, né, buscar essa provisão, né, se expressar, encarar os desafios, ter a disciplina, é fazer a análise, né, encarar os desafios, né? Então a energia masculina nos projeta, para que a gente se projete, para que a gente vá para fora se bancando, né? Se bancando sendo quem nós somos, né? Sem medo do que o outro vai pensar, sem se preocupar com o julgamento do outro, com a condenação do outro, né? Para que a gente esteja nesse nível de autoconfiança, esse masculino precisa estar equilibrado, né? Ele precisa estar saudável, né? Ele precisa estar equilibrado. E o que equilibra? Né? Eu falo, gente, o universo é muito perfeito, porque nada é solto, né? Tudo é muito conectado e se uma engrenagem aqui falha, falha todo o resto, né? Então, para que esse masculino vá se projete, né, para que ele vá para fora, ali na confiança, né, fazendo o que tem que ser feito, na maturidade, né, e quando eu falo isso, não significa que vai fazer tudo certo, tudo não tem, né, não é por esse caminho, é fazer o que tem que ser feito, enfim, né. Então, para que esse masculino se projete dessa maneira, o feminino, né, nossa energia feminina, precisa o quê? Acolher esse caos, né?
Porque quando a gente está lá né, no externo, se relacionando com uma coisa, tem alguma coisa, né, tendo várias tarefas, vários desafios, e as ideias, né, que as ideias vão vindo ali de acordo com o que a gente precisa desenvolver. Né? Quando a gente está nessa análise, e levanta dados, e olha para tudo, e compara, e vê, analisa, enfim, quando a gente está em todo esse movimento, tudo isso gera um caos aqui dentro da gente, né? Um caos entre aspas, né? Ou às vezes é um caos mesmo, de fato, né? Uma mistura né, de sentimentos, de sensações que mexem ali com o nosso emocional. Né? Então, o feminino ele tem a função justamente de acolher tudo isso, acolher o caos do dia, acolher as sensações, né? Como é que, por exemplo, né? Vamos colocar dessa maneira didática, assim, só para ficar mais fácil para o pessoal compreender, né? Então, como é que foi o meu dia, por exemplo, né? Vamos falar de um fechamento do dia. Como é que foi o meu dia, né? Como é que aí eu vou trazendo aquilo, né? Quer dizer, eu acolho tudo aquilo que eu senti, olho para aquilo, porque a mulher, o feminino, aliás, né? Ele tem essa natureza do místico, a natureza do misterioso, né? É quem faz a ponte, vai buscar no espiritual ali né, as respostas, a lucidez, né? Então, quando a gente olha para tudo que a gente sente, para as nossas sensações, para esse caos que está aqui dentro, né? E começa a buscar, compreender, acolher, nutrir, né? Como você bem trouxe. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a harmonizar, a gente começa a equilibrar o nosso interior, né? Quando a gente traz tudo isso, olha para tudo isso, sem se julgar, sem se condenar, né? Compreendendo que que fez o melhor que podia fazer naquele momento, né? Compreendendo que se o outro agiu daquela maneira, também tem a dor do outro, né? E que a gente não tem controle sobre, né? Sobre as pessoas, sobre a vida. Enfim, então quando a gente olha com esse olhar né, compassivo mesmo, né? Esse olhar compassivo, empático, amoroso, eu diria, a gente começa a equilibrar essas coisas dentro da gente. E aí, novamente, a gente consegue se projetar com o nosso masculino de uma maneira mais equilibrada, porque o feminino acolhe esse masculino, harmoniza e o masculino vai, né? E quando ele vai mais harmonizado, ele consegue ter né, as melhores ideias, consegue articular todos os conhecimentos, consegue integrar né, tudo que ele precisa integrar, né? Consegue encarar os desafios e por aí vai. Então, é justamente esse movimento né, do dar e do receber, né, que nosso masculino está se projetando para fora, então é quando a gente dá, e aí o nosso feminino acolhe aqui dentro, é quando a gente recebe, né? Então é exatamente esse movimento do dar e receber que gera esse equilíbrio. Claro que nós estamos falando aqui dos arquétipos no equilíbrio, na sua perfeição. Né? E aí entra o que você trouxe, quer dizer, aí às vezes tem uma questão lá da infância que machucou o nosso feminino ou que machucou o nosso masculino, e aí esse desequilíbrio é, vai precisar de recursos, né, para a gente poder lidar com ele. Né? Total. E quando eu me ouvindo assim você falar, eu lembro muito assim da coisa do inconsciente, assim, me veio muito forte porque muitas coisas que estão lá guardadas que a gente nem faz ideia também acabam tirando a nossa confiança e o nosso poder interior. Por isso que a gente precisa buscar, a gente precisa analisar o que tem lá no nosso inconsciente que às vezes pode estar fazendo a gente se sabotar, pode estar fazendo a gente não ter a confiança necessária que a gente precise para executar os nossos projetos, faz com que a gente não se sinta com esse poder interior para expressar a nossa essência de uma forma como a gente veio colocar, da forma como a gente veio, porque a gente tem um jeito único, né, de ser, uma essência única. E às vezes a gente tem que se colocar para fora, sair da caixa. Muitas vezes, por ter coisas ali no inconsciente que a gente não sabe o que, que é e que acabam nos afetando, mas a gente não tem ainda consciência porque estão lá escondidas no inconsciente, o que acaba acontecendo é a gente acaba sendo afetado por isso.
E aí a gente não tem essa confiança e esse poder interior para fazer aquilo que a gente queria e para poder expressar a nossa essência. Porque, às vezes, o que tem lá no nosso inconsciente está interferindo na forma como a gente vai se expressar para o mundo. Às vezes você quer se expressar de um jeito, você quer mostrar a sua essência, mas aí tem alguma coisa que faz você se colocar numa caixa para você ser bonitinho, para você ser fofinho. Mas, na verdade, a gente tem que ser a nossa essência do jeito que a gente é, do jeito que a gente veio manifestar. E ali pode ter algo ali no inconsciente que está impedindo essa manifestação da nossa essência, que essa essência que eu falei, que tem essa confiança e esse poder interior, né? Exatamente. Deixa eu dar só um alô aqui para as pessoas. A Ana está aqui, a Vanessa, a Kátia também, as nossas colegas aí, humanoterapeutas. E Bem-vindo. exatamente tudo isso que você falou, né, Jennifer? É um processo que requer a nossa manifestação, a manifestação da nossa essência na Terra, né? Ela é um processo que requer um autoconhecimento profundo, né? E quando eu falo autoconhecimento profundo, eu quero dizer mais do que olhar só para o comportamental, né? Nós que somos terapeutas energético e espiritual, nós sabemos que o que está no comportamental é a ponta do iceberg, né? Então tem muito mais que influencia no nosso comportamento do que a gente pode imaginar, né? Então, olhar então precisa de autoconhecimento profundo que vá para além, né, das bases do comportamento. A gente precisa, né, de ganho de consciência. Esse autoconhecimento vai trazendo para a gente, né, esse ganho de consciência, e muitas vezes também a gente precisa de tratamento energético espiritual e de processo, né, psicanalítico e espiritualista que entra no que eu chamo de autoconhecimento profundo, né, que é onde a gente joga luz lá nos pontos cegos da nossa psique, né? Por que eu trago tudo isso? Porque às vezes a gente passou uma vida vivendo dessa maneira, né? Sem se acolher, só olhando para fora, só tentando atender às expectativas de quem quer que seja, né? Do pai, da mãe, do chefe, do gestor, dos filhos, enfim, do companheiro, da companheira. A gente às vezes passa uma vida nesse lugar, né? Porque aí os motivos também vão ser variados, né? Porque precisa da aprovação, porque quer se sentir especial, e aí quer ser unanimidade, né? Quer que todo mundo goste. É, enfim, por N motivos, por dor de abandono, por dor de rejeição, daí a gente, dentro do processo, a gente consegue chegar exatamente na dor, né? Mas aí a gente passa, às vezes, uma vida, né, vivendo esse padrão de querer ser aceita, querer ser aprovada, e aí a gente vai colocando, a gente vai reprimindo, né, a nossa natureza, vai reprimindo a nossa essência e vai criando ali uma parede, vai criando um bloqueio para essa essência se manifestar, né? E isso é energia, a gente vai criando esse bloqueio com energia. A energia que eu uso para segurar a minha expressão, né, ela fica em algum lugar, né? Uhum. Ela vai ficando aqui, mais exatamente, né? A energia que a gente usa para bloquear a expressão vai ficando aqui. Então a gente vai gerando, né, um bloco energético. É assim que a gente gera, né, o bloco energético, porque a emoção, né, o desejo, né, o impulso da ação, quando a gente freia tudo isso, a gente está criando uma massa ali. Né? Então, chega uma hora, depois de viver uma vida nesse padrão, tem um bloco aí do tamanho do mundo. Então, aí a gente só consegue desconstruir esse bloco, né, dissolver esse bloco com tratamento, né, com as técnicas que a gente usa, por exemplo, no manoterapeuta. Não adianta compreender com a cabeça mais, porque já está nessa dimensão, é, nesse nível energético e com comprometimento espiritual, porque daí aí a gente vai indo por outro caminho, que é outra live, né? Sim, Que é outro certo. tema para outra live, né? Mas chega uma hora então que a gente precisa olhar para isso de uma maneira, né, profunda, porque já não dá mais conta de lidar só com a cabeça, porque a gente vai vivendo esses padrões sem compreender que temos aí esses pontos cegos na psique. E eu sempre digo, tá, porque às vezes as pessoas falam, né, ah, mas como é que eu vou saber? Justamente, eu não sei que tem, né, mas como é. E aí é
minimamente um estado de presença, né? Se perceba, como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Né? Se tá tudo difícil, tá tudo ruim, tá tudo parado, tá tudo, né? Tem uma doença, às vezes uma doença no corpo físico, às vezes uma doença no casamento, às vezes uma doença no dinheiro, às vezes uma doença, né, nos relacionamentos, enfim, no relacionamento familiar. Então, olha para a vida, né? Porque o processo, o energético, ele está se manifestando na nossa vida o tempo todo, justamente para ajudar a gente a enxergar, né? Mas aí a gente olha e daí a gente não quer ver, muitas vezes, né? É verdade. Ou não dá conta de ver, né? Ou a gente vai negligenciando aquilo, vai falando, não, tá tudo bem, né? Quantos casamentos, né, não estão, nada tá bem, mas tanto um quanto o outro tá ali fazendo de conta que tá tudo bem, né? Não conseguem nem conversar, não conseguem ter um diálogo. Oi, Cláudia, bem-vinda, Flor. Não conseguem nem, marido também tá aqui, muito bom. Não conseguem nem ter um diálogo, não conseguem ter uma conversa, um entendimento, mas aí tá cada um no seu canto, e aí todo mundo, as pessoas se jogam aonde? No trabalho, na comida, nas compras, né? E não de fato não vão olhar para onde tem que olhar, né? Então a gente gera esse bloco, a gente gera esse desequilíbrio na gente o tempo inteiro, porque se eu paro, olho para minha vida e falo, cara, não tô feliz no meu casamento, não tô, eu queria estar, mas eu não tô. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, buscar um diálogo, buscar uma ajuda, trazer, elaborar, refletir sobre aquilo, né? Tentar entender onde é que começou aquilo, e às vezes é difícil fazer isso sozinho, né? Por isso estamos aqui, né? Mas Sim, percebe que é esse o movimento, né? É isso tudo que tira a nossa autoconfiança, porque a gente está muitas vezes fazendo de conta que a vida tá boa, que tá tudo bem, mas não tá. exatamente. E isso que você falou agora é uma coisa assim muito importante porque tem a ver com a responsabilidade, porque muitas vezes acontece que nem essa situação que você trouxe, né, do casamento, e aí a pessoa ela quer colocar a culpa na outra, quando na verdade cada pessoa ela tem responsabilidade por aquilo. Então, se você está colocando a culpa no outro, automaticamente você não está se sentindo capaz, confiante e empoderada para resolver aquela situação. É totalmente o oposto disso, né? Então você acaba não resolvendo o problema, colocando a culpa no outro e não resolvendo a situação. E aí isso vai gerando cada vez mais bloco energético, porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui para elaborar os nossos processos, para aprender, para evoluir. E se a gente vai passando por essas coisas e a gente não toma uma atitude, a gente não tem responsabilidade, comprometimento e etc., vai chegando num ponto que vai criando mais bloco energético e a vida vai ficando assim parada, estagnada, nada anda. Exatamente. É E às vezes o problema começou no relacionamento afetivo íntimo, mas se a gente não olha, vai se alastrando. É como uma doença no corpo físico, né? Às vezes o câncer no estômago começou como uma úlcera, era um pontinho, era uma gastrite, na verdade, né? Era uma gastritezinha, era uma queimaçãozinha no estômago. Mas se eu não vou olhar, isso evolui para uma úlcera, isso pode evoluir para um câncer, né, e vai tomando conta de todo o sistema. É exatamente a mesma coisa no energético, né? Só que a gente não para olhar. E por que que a gente não para? Muitas vezes porque a gente não dá conta de olhar, às vezes a gente está ali numa cegueira, né? Numa ilusão de que se eu não olhar para o problema não existe. Né? Eu gravei hoje eu escrevi hoje um texto sobre isso, né? Como você se posiciona diante do problema, né? Você, uhum. você quer se livrar do problema? Eu percebo muito isso, né, em consultório. As pessoas querem se livrar do problema, elas não querem resolver, né? Porque resolver vai precisar desse acolhimento, eu vou ter que vir para dentro, vou ter que assumir a minha responsabilidade naquele problema, né? Vou ter que olhar para mim, vou ter que encarar as minhas vulnerabilidades, aí a gente não quer, né? A gente queria que o problema se resolvesse magicamente, né? Só Sim. que
quanto mais a gente nega, né, olhar para a questão, mais ela vai se avolumando. Por quê? Porque ela tem uma função na nossa vida. Né? O problema tem uma função na nossa vida, que é nos ajudar a exercitar uma musculatura, que é nos ajudar a ter algum aprendizado que a gente precisa ter. Né? E se a gente não olha para o problema, nega, faz de conta que ele não está lá, ele vai vir com a voadora no nosso peito. Porque ele quer ser amado, acolhido e respeitado. Né? Exatamente. E isso cai num ponto em que essa coisa do. Não tem como a gente. Tudo. Eu vejo assim que a energia ela é transformável. Não tem como você sumir com a energia negativa ou coisas assim. Então, tudo é uma questão de transformação, de transmutação daquilo que está num estado que não é agradável para algo que seja agradável e positivo. Então, isso que você falou para mim entra muito nisso, assim, que às vezes é aquela coisa lá de você não tem como você tomar banho uma vez e ficar limpo para sempre. Sempre é um processo de autoconhecimento, de cura que vai a cada dia você vai ganhando mais consciência, você vai se limpando, você vai cada vez mais ganhando essa lucidez, mas não tem uma coisa, um processo mágico onde você resolva todos os seus problemas, porque a vida é isso, né? Tem muito essa coisa do caos e da. Agora me fugiu a palavra. E da Mas. ordem. Caos e ordem. Exatamente. E isso tem tudo a ver com a questão do feminino e do masculino. Por quê? Porque é a coisa da expansão, que é o masculino, com a contração, que é o feminino. Então, a gente está no nosso dia a dia, a gente tem essas duas energias, só que muitas vezes a gente não está presente no dia a dia para reparar nisso. Mas essas energias estão lá. Você pode ver que vai ter momentos que você vai estar mais focada em expandir. Seja os seus relacionamentos, seja o seu dinheiro, seja o que você quiser ali colocar como foco, você vai estar ali expandindo. Vai ter outros momentos que você vai estar mais nessa contração, nessa introspecção de você olhar para você mesma, de você se acolher, de ver o que pode ser melhorado. Então é algo que, se a gente não está presente no nosso dia a dia, a gente não consegue perceber essas coisas que fazem total diferença, porque às vezes você está no momento de contração querendo estar no momento de expansão, sendo que é uma energia contrária. E aí não tem como você está colocando uma energia ali que não é o momento. Às vezes é um outro momento de você olhar para você olhar para dentro e não para fora. Então, o nosso dia a dia é repleto dessa energia. De uma hora a gente olha para dentro, outra hora a gente olha para fora. E é isso. É exatamente isso. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Se alguém quiser perguntar, né, Jennifer? Se alguém quiser Sim. comentar ou perguntar, fiquem à vontade. Falem pra gente se está fazendo sentido, deem um joinha. Chamem se vocês quiserem, gente. Aperta nesse aviãozinho aí e aí chama as pessoas que vocês quiserem para seguir com a gente aqui nesse papo, né? Que tá tão gostoso, ainda tem um tanto aí pela frente. Então, para quem vocês acharem que faz sentido, né? Participar aqui dessa conversa, convidem aí para vir aqui com a gente. É, muito legal tudo isso que você trouxe, Jennifer, porque parece, né, que a gente não estava falando mais sobre feminino e masculino, mas a gente está falando sobre feminino e masculino o tempo todo, né? E respondendo essa pergunta, né, da autoconfiança, né, desse poder interior, né? Porque é justamente isso, é respeitar os nossos momentos, né? Muitas vezes a gente tá enlouquecido, assim, a nossa cabeça tá uma bagunça, a gente percebe que a gente tá mexido emocionalmente, né? E o nosso racional tá super bagunçado. E aí, em vez da gente se recolher, né? Usando aí a energia feminina de uma maneira equilibrada, em vez da gente se recolher, olhar pra gente, entender como é que a gente está se sentindo, o que que foi que deixou, o que que me deixou aborrecida, o que que bagunçou a minha cabeça, né? Olha no, o que está acontecendo que está me deixando assim. Em vez da gente fazer isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai para fora.
né? A gente vai comprar, a gente vai consumir, a gente vai beber, a gente vai transar, né? A gente vai fazer um monte de coisa para fora. E tudo isso que a gente vai fazer só vai trazer mais coisa para dentro. Mais coisa que a gente não conseguiu elaborar nem aquilo que estava, e aí a gente vai buscar mais coisa para colocar dentro, né? Não sei se está fazendo sentido para o pessoal que está assistindo a gente aqui, mas é isso. Então, é isso que você falou. Quer dizer, tem momentos que é um momento de contração, de eu vir para dentro, de eu me acolher, de eu entender o que está acontecendo comigo. E tem momentos que são momentos de expansão, que daí, quando eu tô quando eu entendi o que está acontecendo comigo, como é que eu tô, o que, que me desequilibrou, o que, que me equilibra, né? Quando eu compreendo, ok, aí eu posso expandir, porque daí o que, que eu vou levar para fora? Eu vou levar para fora o meu equilíbrio, né? Eu vou levar para fora, ficou bom, mas eu vou manifestar, né, o meu equilíbrio, eu vou manifestar o meu melhor, né? A gente não elabora o que está acontecendo com a gente, daí a gente quer manifestar, aí a gente quer se expressar, quer falar, e muitas vezes é muito comum as pessoas falarem, ai, ninguém me entende. Cara, ninguém entende porque talvez você não esteja se entendendo. Ó, a Tainá tá falando verdade aqui, eu tá concordando, né, Tainá? Porque talvez a gente quando a gente não elabora as nossas questões, as nossas dores, né, não olha minimamente para dentro, na hora que a gente vai expressar, a gente não fala nada com nada. A gente fala nada com coisa nenhuma, né? Porque nem a gente está conseguindo entender o que está acontecendo com a gente, né? Então, esse momento do acolhimento é fundamental. E se a gente não consegue fazer isso sozinho, né, estão aí as terapias cada vez mais integrativas, cada vez mais completas mesmo, né, para poder dar conta de ajudar as pessoas a fazerem isso, né? Às vezes é difícil mesmo, é um movimento difícil de fazer sozinho, porque a gente tem uma sensação, mas muitas vezes o nosso os instintos, as nossas crenças, os nossos julgamentos, tudo isso distorce a nossa sensação. E aí, na hora que a gente vai para a ação, a nossa ação é outra coisa se comparada àquilo que a gente sentiu, né? Então, porque eu fico sinalizando porque eu estou falando aqui do nosso sentir, do Uhum. nosso mental concreto, né? Do nosso que tá aqui para mim, né? Está aqui. E aí na hora que a gente vai para ação, né? A nossa ação tá totalmente diferente daquilo que a gente sentiu. Só que o nosso sentir é a nossa bússola, né? O nosso sentir é o nosso guia. Então quando a gente não conecta, quando a gente permite que a gente permite não, às vezes vai acontecer porque a gente não está olhando para a gente, né? Mas quando a gente tem uma sensação, e aí todas as nossas crenças, o ego, os instintos, tudo isso distorce essa sensação, a gente tem uma ação totalmente diferente. Daí o nosso sentir falou para a gente vir para cá e a gente vai para lá, né? E por quê? Porque a gente não fez esse movimento. Então a projeção, antes da gente se projetar para o mundo, a gente precisa. Não é antes, né? É um ciclo, né? Para a gente poder se projetar com mais consciência, né, e com mais equilíbrio, a gente precisa se acolher e se nutrir, né, compreender o que está acontecendo dentro, para quando a gente expressar aqui fora, a gente expressar a nossa verdade, né, a gente se bancar, porque quando eu não sei direito o que está acontecendo aqui, eu abro a boca. Se alguém me critica, me julga, eu já quero mudar de ideia, já me machuco, já me magoo, já quero agredir, porque eu não consigo me bancar, no sentido de que o que o outro pensa é o que o outro pensa, né? Uhum. Total. Faz muito sentido isso que você trouxe, porque isso aí tem tudo a ver com essa coisa da confiança, porque você não pode confiar no outro também se você não confia em si mesmo, né? Tem toda essa questão de você precisar se conhecer, por isso que a questão do autoconhecimento é muito importante. E existem várias ferramentas, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. As terapias ajudam bastante nesse ganho de consciência também. Mas eu percebo que tem coisas assim, como essa questão da confiança, que a gente precisa olhar para dentro da gente e ver, por que que eu não tenho confiança? Você tem que analisar aquilo dentro de você.
Às vezes você consegue descobrir sozinha, só que às vezes não, às vezes você precisa de um outro olhar, às vezes é um ponto cego seu que você não está percebendo. Então, a gente tem a gente tem que ter essa consciência de saber que se eu também não tenho confiança em mim mesma, o outro também não vai ter, porque o que está no externo é um reflexo do que está no interno da gente. Então, é algo que eu sempre convido as mulheres a fazer essa análise, de ver como que está a relação da sua confiança com você mesma, como que está essa questão de se você se sente com esse empoderamento, se você se banca, né, para você exercer o seu projeto de vida. Então, tudo isso é um processo que cada pessoa tem que olhar para dentro de si e buscar compreender essas coisas. E se não tá legal, se você acha que você precisaria ter mais confiança, mais empoderamento, é algo que precisa ser olhado, acolhido, respeitado, trabalhado, tratado. Então é algo que mexe muito com a gente, que faz a gente olhar para dentro da gente. Às vezes a gente tem que enfrentar ali alguns monstros, algumas sombras, mas que quando a gente faz esse movimento de se conhecer, de ir lá e nos acolher, a gente volta muito mais forte, muito mais confiante e muito mais empoderada. Então, esse é o convite assim que eu faço para as pessoas que estão aqui assistindo, para as pessoas que vão assistir depois, de fazer essa autoanálise, né, Patrícia? Sim, sim. E acho também que quando a gente faz esse movimento que você está trazendo, a gente encontra o nosso jeito de né, o nosso jeito de ser. Por exemplo, quando essa palavra né, tá muito, vem sendo muito usada, né? Empoderada, empoderamento e tudo mais. E só que eu acho que eu percebo que a gente comprou uma ideia, né? Que essa ideia foi meio que plantada, né? Na sociedade ali, ela foi plantada. Então a gente adotou um conceito de empoderamento e que não necessariamente está de acordo com a nossa essência e com a nossa natureza feminina. Aí já falando especificamente das mulheres, né? Porque o que que é esse empoderamento? O que que é o poder interior? Poder é poder. Eu posso ser quem eu sou. Eu vejo dessa maneira, né? O que que é o meu poder pessoal? O meu poder interior? É poder ser quem eu sou. Não é ser melhor que ninguém, não é subjugar ninguém, não é ser autoritária, é simplesmente poder ser quem eu sou. Para mim, poder pessoal é isso, né? Sem me condenar, sem me sem me reprimir, né? Simplesmente me aceitando como sou, para mim isso é poder. Porque se eu não me aceito como eu sou, se tem alguma parte minha que eu quero esconder, ou que eu quero, que eu nego, que eu rejeito, eu não tenho poder. Eu não tenho poder. Porque é como se eu fosse refém. Entende? Porque eu tenho aquilo ali para esconder. Então, se alguém descobrir aquilo sobre mim, lascou, entende? Então eu sempre vou viver nesse lugar, com essa sombra, me assombrando, que esse é o papel da sombra. Qual é a função da sombra? Nos assombrar, né? Então eu preciso fazer tudo para esconder este meu lado invejosa, por exemplo, né? Que eu já avancei, já evoluí, descobri que descobri que eu sou invejosa. Aí eu tenho que esconder isso, que eu não aceito, não posso. O que, que vão pensar de mim se descobrir que eu sou invejosa? Então, eu sempre vou ter um comportamento para esconder, eu vou fazer força para esconder isso, esse meu lado. Porque inveja é instinto, todos nós temos. Os 7, tá, gente? Os 7 instintos, que a gente conheceu como 7 pecados capitais. São todos instintos e todos nós temos. Sinto muito em dizer. E aí, então eu já consegui, né, reconhecer que sinto a inveja, mas eu não quero admitir de jeito nenhum. Então eu vou fazer força para encobrir aquela inveja, né? E aí, ou seja, sempre vai ficar um lado meu que eu tenho medo que alguém descubra. E aí eu não tenho poder, eu não tenho liberdade, eu não tenho autoconfiança, não tenho. Tá. Porque
né? É como se eu ficasse refém daquela sombra. A qualquer momento alguém pode descobrir isso sobre mim e aí eu tô destruída. Ilusão, piração, mas é assim que funciona a nossa psique. Tá fazendo sentido para quem tá assistindo aí? Dá um joinha, dá um coraçãozinho pra gente aí, diz pra gente se tá fazendo sentido, né? Sim. Porque. E aí a gente vai criando as máscaras, é aí que a gente vai criando as máscaras, né? É aí que a gente vai criando as personas, que até um certo nível é normal, né? Lógico, com a minha família, eu sou a Patrícia, mas né, eu falo eu tenho um jeito ali, né, com as pessoas que são íntimas minhas e tal. Quando eu tô numa live, quando eu tô com o meu assistido, eu não sou. Eu sou a mesma Patrícia, mas eu preciso ajustar, né, a minha fala, a minha maneira, enfim. Quando eu tô com a minha família, eu não fico exatamente elaborando o que eu vou falar. Quando eu tô assistindo numa sessão de psicanálise, a gente tá ali usando as técnicas, né? Então eu vou falar o que eu quiser, vou falar, né? Então é normal, a gente tem as personas são os papéis sociais. O problema é a gente colar com uma dessas personas e achar que a gente é aquilo o tempo inteiro. Que é uma coisa que, aliás, acontece bastante conosco, terapeutas holísticos, né? Que daí quando a gente entende da espiritualidade, do energético, a gente é aquilo 24 horas por dia. Então, com o amigo a gente quer ser terapeuta, com o marido quer ser terapeuta, com a mãe quer ser terapeuta com todo mundo, É verdade. né? Então, quando a gente, né, ganha essa consciência, a gente começa a falar, opa, peraí, né? Não tô aqui no papel de terapeuta, tô aqui só no papel de amiga, né? Deixa eu ser só amiga. Mas quando a gente cola, né, que é o processo de identificação, quando a gente se identifica com uma pessoa e cola ela na gente, a gente vai ter aquilo 24 horas por dia. E aí todas as outras nossas personas, todas as nossas outras, os nossos papéis, as nossas funções estão aonde? Na sombra. Mas elas querem viver, elas querem se manifestar, elas querem se mostrar. E aí elas vão cutucar a gente até a gente olhar para elas, né? E a gente não está íntegro, né? E quando tem partes nossas que estão escondidas, nós não estamos inteiros, não estamos íntegros. E se a gente não está inteiro, não tem como ter poder, não tem como se sentir autoconfiante, porque tem partes nossas que a gente nem sabe onde estão, né? Exatamente. Não, e isso que você estava falando sobre o poder interior, essa coisa dessas personas, né? Porque a gente vive assim numa sociedade que fala o que a gente tem que vestir, o que é legal, o que não é, o que é bonito, o que é feio, e etc. E aí, para mim também, o poder interior está ligado com isso. É você ser quem você quiser ser. E não o que a mídia ou a sociedade ou quem outras pessoas estão falando. Porque só você vai saber o que é bom para você. É o que eu falo muito assim: não tem como ninguém te definir, só você pode se definir. Só que você só pode se definir quando você tem esse autoconhecimento de você mesmo, quando você sabe, você entende a sua essência, você manifesta a sua essência. Então, isso é um ponto assim muito fundamental, porque para você ter esse poder, para você ser quem você quiser ser, para você se amar e viver os seus sonhos, isso tem muito a ver de você seguir o seu coração, de você seguir o seu mestre interior, que é dentro de você, não é fora. Não é a mídia que vai dizer, não é os seus amigos, não é ninguém. As pessoas podem opinar, mas quem tem essa coisa do poder de decisão é você mesma, né? Sim. E aí a gente volta, né? Volta não, que a gente nem saiu, né, do assunto. Mas aí a gente olha de novo para esse equilíbrio do masculino e feminino. Por quê? Porque, ok, tem não, né? Mas a nossa plenitude na Terra está ligada à manifestação da nossa essência, certo? Mas a gente não nasce sabendo a nossa essência, sabendo tudo sobre nós. A gente vai se reconhecendo ao longo do caminho ali no percurso. Então, porque daí as pessoas podem falar, tá, mas eu não sei qual que é a minha essência, como é que eu vou manifestar? Então, experimentando, seguindo o desejo do seu coração, do coração, se conectando consigo mesmo, né? Fazendo ali uma meditação, uma yoga, qualquer coisa que te conecte a você. Às vezes é colocar um fone de ouvido e ouvir uma música que te conecta, que te traz aqui para dentro, enfim, né? Mas fazendo esses movimentos de autoconexão, para você se perceber, né? Para você se sentir, para você perceber que quando você experimenta tal coisa, sente um prazer, é gostoso. Quando você
faz ou tem outra vivência, não é legal, te deixou incomodada. Né? É assim que a gente vai entendendo. Lógico, tem processos de autoconhecimento, processos psicanalíticos e, né, os tratamentos e tudo mais têm esses processos, mas é claro que isso não invalida, né, não, uma coisa não exclui a outra, né? O movimento, o nosso movimento pessoal ali no dia a dia, né? Entende? Então, essa experimentação aliada ao estado de consciência, junto com a percepção sobre nós mesmos, é isso que nos ajuda a perceber quem somos nós, né? Quem somos nós? Porque, disseram que é super legal ir lá naquele lugar que, uma festa, uma balada, enfim. Uhum. A mídia tá dizendo que é legal, o mundo tá dizendo que é legal, todo mundo tá dizendo que é legal. Eu fui lá, eu não achei legal. Cara, então, mas para eu perceber que não é legal, eu tenho que estar conectada comigo, tenho que perceber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido para mim, o que não faz, né? Muito, Sim. é isso. Então, quer dizer, é essa experimentação. Aí a gente, muitas vezes as pessoas, eu tava até falando isso essa semana. As pessoas, elas se fecham, elas querem estar prontas para ir para o mundo. Mas não tem como, porque a gente se apronta no mundo, né? Nas Exato. relações, conforme a gente vai se vendo espelhado no outro ou não, né? Ou não se vendo ou não se vendo. Conforme a gente vai. O que, que eu sinto aqui quando as pessoas, quando as pessoas se comportam dessa maneira, né? Que fazem isso ou que fazem aquilo. Que eu me sinto quando acontece dessa maneira ou daquela outra maneira? Né? E aí eu vou me percebendo, vou me percebendo. Então a cada dia a gente vai vivendo e vai se sentindo, vai se percebendo. Não tem outro caminho, não tem outro jeito de fazer, é só caminhando, né? Nesse caminho. E novamente a gente está falando desse equilíbrio do masculino e feminino, porque quando eu me acolho, me percebo, percebo que eu estava bem, aí de repente eu fiquei mal. E aí por quê? Porque aconteceu tal coisa. Nossa, mas que é isso? Por que eu fiquei mal por causa daquilo? Ai, porque me tocou, ó, conectou com aquilo outro. Nossa, eu nem tinha percebido que isso aqui estava me deixando triste. Quanto... É muito comum esse movimento, né? Por quê? Porque são coisas que estão lá no quarto escuro da psique. E a gente nem tinha percebido o quanto que aquilo ainda está afetando a gente. Aí a gente vive uma situação, que acontece alguma coisa que nos remete àquilo, e aí a gente começa a ficar triste depois daquilo. Se eu não tiver esse feminino para me acolher, e aí nós estamos falando de homens e mulheres, porque ambos temos né, as duas energias, se eu não tiver esse feminino maduro e saudável para me acolher e compreender, fazer esse movimento para mim, aquilo fica rodando no meu sistema, reviria. E aí eu fico esquisita, fico triste, começo a ficar mais triste ainda, não sei o que está acontecendo, aí eu falo de um jeito com uma pessoa que eu não gostei do jeito que eu falei, aí eu começo a me condenar, porque, puxa, eu não devia ter falado daquele jeito, mas também eu tava triste, que droga, também não posso nem ficar triste, sabe? Vira uma bola de neve, assim. Vai crescendo aquele bolo, né? E você não sabe direito para onde vai. Energia masculina e feminina, né? Porque na hora que o masculino se projeta, se ele não tiver sido elaborado e acolhido pelo feminino, ele se projeta todo torto, né? Se esse feminino não traz para dentro, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Verdade. Eu concordo 100%. E então agora a gente está se encaminhando aqui para o final da live, né? Se vocês que estão aí assistindo, se vocês têm alguma pergunta, podem fazer algum comentário também. E enquanto as pessoas não falam, eu quero agradecer você, Patrícia, por ter aceitado o convite. Adorei, foi muito bom conversar com você. E você queria falar mais alguma coisa sobre esse tema antes da gente encerrar? Só queria dizer para as pessoas, né, se permitam, não tenham, para a gente não ter medo, né, de olhar para as nossas vulnerabilidades. Eu acho que uma das coisas que mais nos impedem da gente parar e olhar mesmo para a gente é que a gente tem medo do que a gente vai ver. Né? Só que aquilo que está lá, que a gente vai ver, precisa ser visto. Ele vai ser visto mais cedo ou mais tarde. A questão é se vai ser visto porque você parou, se respeitou, se amou e olhou,
ou se vai ser visto porque aquilo vai explodir na sua vida em forma de doença, em forma de traição, em forma de perda, em forma, né, nas formas que daí fica por conta da vida, daí a vida vai fazer do jeito dela, né? Então, eu diria que essa autoconfiança, esse poder que a gente trouxe, esse equilíbrio do masculino e feminino, para mim tudo isso está bastante ligado, né, a essa coragem, sabe, de olhar para as nossas sombras, né? Porque nenhuma dor é pior do que viver na sombra, do que viver na cegueira. Nenhuma dor é pior que isso. Então, o que quer que seja que você vai ver quando você olhar lá, quando você for procurar, né? Quando você for olhar para os seus processos, o que quer que seja que você vai ver, não é pior do que o que pode acontecer se você não olhar. Então, queria desejar isso, coragem para as pessoas. Coragem também é amor, né? A gente não está aqui para sofrer. Então, quando a gente tem coragem de se acolher e se olhar, isso também é amor. E quero agradecer, muito obrigada, gente. Eu adorei vir aqui na sua casa conversar com você. Ah, eu amei também. E Muito obrigada pelo que convite. você falou. Imagina. Então é isso, gente. Obrigada a todos que assistiram e todos que ainda vão assistir. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Imagina.